Queridos, existe uma palavra que tem falado ao meu espírito, e eu queria estar compartilhando com você nessa noite. Eu recebi, hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos um discipulado, muito brevemente, o que eu queria estar falando, mas eu queria estar falando, irmão, um pouco sobre inveja. Que tema forte, né, para um culto de domingo, né? Mas eu queria falar um pouco sobre inveja. Eu recebi um vídeo, quantos estão comigo aqui? Digam amém. Eu recebi um vídeo essa manhã de um senhor, o vídeo era do senhor, eu não recebi desse senhor o vídeo, foi de uma pessoa, mas tinha um senhor chamado Osiris Silva, e eu procurei saber quem era esse senhor Osiris Silva. Osiris Silva, irmão, ele foi o primeiro ministro da infraestrutura no Brasil, ele foi o 19º presidente da Petrobras, foi presidente e cofundador da Embraer, é coronel das Forças Armadas, é um senhor que tem um currículo muito expressivo, amém ou não? E esse Osiris Silva, ele estava dando uma entrevista num programa da Rede Cultura de televisão, e ele estava conversando com seus entrevistadores num bate-papo, e ele estava falando do porquê que o Brasil até hoje nunca recebeu um prêmio Nobel. O Brasil nunca recebeu um prêmio Nobel, irmãos, nunca recebeu. Sabe, países como Chile já receberam um prêmio Nobel, Argentina recebeu o prêmio Nobel, até o México também já recebeu um prêmio Nobel, mas o Brasil nunca recebeu um prêmio Nobel de alguma área. E o que acontece, amado? Ele disse nessa entrevista, nesse vídeo que eu estava vendo, eu queria que você prestasse muita atenção, porque, irmão, eu espero de verdade que tudo que a gente vai conversar aqui transforme a sua mentalidade. Amém ou não? Amém mesmo? Eu vou dizer algo para você, querido, só vai haver transformação na tua vida se houver uma transformação na tua maneira de pensar. Enquanto você pensa igual, você vai ter atitudes iguais. Enquanto você pensa do mesmo jeito, não vai haver mudança na sua forma de agir. Então, quando você pensa diferente, você age diferente. Então, qual é a melhor maneira para se transformar uma vida? É mudando a maneira dela de pensar, mudando a mentalidade. Posso ouvir um amém? Então, ele estava compartilhando nesse vídeo, esse Osiris Silva, ele estava dizendo, querido, que em uma determinada situação ele teve a oportunidade em Estocolmo, num jantar, onde na mesa dele estava presente 2 ou 3 pessoas que faziam parte do comitê de avaliação do prêmio Nobel, que eles decidiam para quem iria os prêmios Nobel. E ele perguntou para essas pessoas o porquê que o Brasil nunca recebeu um prêmio Nobel. E sabe qual foi a resposta, querido, que esses homens deram para ele? Ele falou assim, olha, o Brasil é um dos únicos países que destrói, que apedreja os seus heróis. O Brasil, ele é um país, querido, segundo esses homens, e eu concordo muito com o que eles falaram, que é um país que fere, que atira nos seus heróis, que tenta de alguma forma sabotar os seus heróis. Quando você ouve uma palavra dessa, talvez você não consiga absorver tanto, mas eu posso te dar um exemplo, né? Vamos trazer aqui para o futebol. Até quinta-feira a seleção brasileira era considerada a melhor seleção da Copa. Os comentaristas da televisão falavam que era o time mais equilibrado, a defesa mais sólida, que era o time promissor para a Copa do Mundo. Perdeu para a Bélgica, não presta mais, não presta. Deixou de prestar, o time já não é tão bom, precisa rever conceitos, papapá, taté. E detalhe, a imprensa do mundo inteiro criticando o Neymar. E a imprensa brasileira também. Eu acho que a imprensa brasileira deveria se posicionar no sentido de blindar. Pastor, mas o Neymar é herói? No futebol é. No futebol. Estou te falando isso como uma ilustração. Então,
eu penso que a nossa imprensa deveria blindar, mas a nossa imprensa talvez é a primeira a levantar a bandeira para que se surjam críticas em relação a ele. E ele foi criticado por simular faltas e agressões. Foi isso ou não foi? Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo, sim ou não? Agora eu pergunto, ele foi o único que fez isso? Não foi, irmão. Não foi mesmo. Muitos outros jogadores. Quem assistiu o jogo Brasil e Costa Rica, irmão, tinha hora que dava raiva de tanta simulação, mas não se falou nada. Mas do Neymar se falou. E o pior é que nós ajudamos a tacar pedra nos nossos ídolos, nos nossos heróis. Então há uma mentalidade, irmãos, ouça isso. Eu acredito que há uma mentalidade no Brasil, e eu digo com certeza para você, principalmente na região interiorana, que no caso é a nossa região, onde isso é cada vez mais evidente. Você quer ver uma coisa? Quer ganhar um inimigo? Prospere. Se você quer ganhar um inimigo, prospere, irmão, porque é aquilo que eu falei no início: se alegrar com os que se alegram são poucos. Os irmãos estão comigo, amém ou não? Os irmãos estão prestando atenção de fato, amém ou não? Você quer ver uma coisa, irmão? Se amanhã, eu estava conversando com o Aguinaldo hoje, durante o período do discipulado, eu perguntei para ele: Aguinaldo, qual que é o carro dos seus sonhos? E aí ele chega e disse para mim que é um Corolla. E eu falei: que cor? Ele: prata. Aí eu falei: amanhã ele chega aqui e diz assim: pastor Fábio, comprei o meu Corolla 2018. Aleluia. Prata, do jeito que eu quero. Aí ele chega e fala assim: pastor, o senhor pode ir lá e orar para abençoar o meu carro? Irmão, se eu não tiver um coração crente, eu já vou, sim, miserável, andando de Gol. Senhor, fura o pneu, fura o pneu, fura o pneu, em nome de Jesus, fura, fura, fura. Tem que ter pelo menos um arranhãozinho, tem que ter um defeito nesse carro. Então nós somos muito assim. Eu contei para eles a história de 3 homens que estavam perdidos numa ilha deserta há 20 anos. Quantos anos? Irmão, você já imaginou o inferno que é você ficar com 3 homens juntos numa ilha deserta durante 20 anos, irmão? Homem fede, querido. 3 homens. Tinha um inglês, um francês e o brasileiro. Você já deve conhecer essa história. E aí eles acharam a lâmpada mágica do gênio. E como todos sabem, o gênio da lâmpada, toda vez que ele sai, quantos pedidos que ele dá para a pessoa? Quantos? 3. E ele saiu, ele viu as pessoas e falou assim: olha, hoje vocês vão ter direito a fazer 3 pedidos, mas como tem 3 pessoas, cada um vai fazer um. Ok? O inglês chegou e falou assim: olha, eu quero ir agora para Londres, sair dessa ilha deserta e ir para Londres e chegar lá como o homem mais rico da Inglaterra. Aí, foi para Londres. Amém? Chegou lá como o homem mais rico da Inglaterra. O francês chegou e falou assim: agora é minha vez? Olha, eu quero chegar na França agora, em Paris, como o homem mais rico da França. Foi para a França, chegou lá como o homem mais rico. Quando chegou a vez do brasileiro, o gênio falou: agora só falta você só preste atenção que você só tem um pedido. Ele falou assim: olha, eu estou com tanta saudade dos meus amigos, traz eles de volta para cá. Que coisa pequena, né, irmão? Que coisa pequena, né? Mas essa tem sido a mentalidade das pessoas. Por quê? Presta atenção. Ei, olhe para mim. Porque ao invés de querer tentar descobrir como é que é a vida do homem mais rico da Inglaterra, seguir os passos e fazer o mesmo pedido, ele não quer seguir os passos do cara que chegou lá. Ele quer trazer o cara para o nível de miséria dele. Isso é inveja, irmão. Isso é inveja. Então, se você quer ganhar inimigos, eu digo para você: prospere. 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 Porque nós, brasileiros, temos algo que é muito... Não são todos, estou falando de uma maneira geral. Nós temos algo, querido, de não valorizar os bem-sucedidos. Nós sempre estamos procurando uma maneira de denegrir o sucesso da pessoa. Se foi promovido, é porque é puxar saco do patrão. É assim ou não é? Se ganhou muito dinheiro, deve estar envolvido em corrupção.
Queridos, a gente está sempre procurando um defeito. Quantos aqui conhecem a história da cobra e do vagalume? Levante a mão. Amém? Abaixo. Quem não conhece a história da cobra e do vagalume, levante a mão. Irmão, tem gente que não levantou nem para sim, nem para não. Você é de que planeta, afinal de contas? Porque eu só conheço duas opções: conhecer ou não conhecer. Se existe uma terceira opção, irmão, me ensina. Eu vou te contar. Preste atenção, ei, olhe para mim. Não há ninguém mais interessante do que eu agora para você olhar. Te garanto isso, irmão. Com muita certeza. A cobra e o vagalume, eles estavam no meio do mato. E a cobra decidiu: eu vou matar o vagalume, eu vou acabar com a vida dele. E ela começou a perseguir o vagalume, dá botes e mais botes, e o vagalume voa para cá, e pisca, e voa, e a cobra indo atrás, aquele negócio todo tal, até que chega num momento que o vagalume se vê encurralado, e ele não tem mais para onde ir. Ele não tem para onde ir. Aí a cobra prepara aquele bote fatal, aquele bote que ia ser o mortal, e o vagalume chega para ela assim: olha, eu já perdi. O vagalume diz para ela: eu só poderia te fazer 3 perguntas antes de você me matar. Aí a cobra chegou e falou assim: pois não, senhor vagalume, pode fazer. Primeira pergunta: eu te fiz alguma coisa? Aí a cobra: não, você não me fez nada. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. Então a terceira pergunta: então por que você quer me matar? Aí a cobra respondeu: porque eu detesto, eu odeio ver você brilhar. Ai, irmão, você que veio no culto, você deve estar arrependido, né? Para que eu vim nesse culto hoje, gente? Mas eu quero dizer para você, querido, que o brilho de pessoas incomoda os invejosos, sabe? E eu quero dizer para você, irmão, se você for num restaurante, você vai incomodar pessoas. Se você andar bem vestido, você vai incomodar pessoas. Sabe, se você fizer uma faculdade, você vai incomodar pessoas. Se você fizer muitas coisas que estão caracterizando um progresso na tua vida, vai incomodar. Mas eu digo uma coisa para você: só se incomoda com isso aquele que não tem disposição para trilhar o teu caminho, para pagar o preço que você paga, para fazer as coisas que você faz. Não tem disposição. Amém, irmãos? São essas pessoas que se incomodam. Amém, igreja? Eu queria ler com você primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: houve um homem em Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Quantas mulheres, irmãos? Quantas mulheres? 2. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia à sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Assim, assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana dava uma porção dobrada, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ou seja, Ana era estéril. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Olha que pergunta interessante, irmãos. O marido fala: eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, observou a sua boca, porquanto Ana falava em seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Diga comigo: embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que lhe disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era tão triste o seu semblante. Amém, querido? Quantos aqui conhecem essa história? Amém? Eucana, querido, era um homem temente a Deus, um homem que tinha o seu compromisso com Deus, e ele tinha 2 esposas. Amém ou não? Antes de você se empolgar, isso é coisa da época, tá, irmão? Hoje em dia não pode. Amém ou não? Glória a Deus. Então você vai: poxa, eu quero ser igual Eucana. Irmão, você vai ter 2 sogras, tá? Então você já desiste dessa ideia imediatamente, tá? Glória a Deus. Queridos, então olhe para mim um instante, preste atenção. Então Eucana, provavelmente ele se casou primeiro com Ana. Primeiramente ele se casou com Ana. Por que eu acredito nisso? Pela ordem dos nomes. Porque a Bíblia diz que esse homem, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana, era o nome que veio primeiro. Na Bíblia nada é por acaso. Então provavelmente ele se casa com Ana, e ele tinha sonhos, como todo casal, o sonho de ter filhos, de de ter uma descendência. Só que ele descobre, irmão, que Ana não pode ter filho. A sua esposa era estéril. Então provavelmente em algum momento da sua vida, então eles decidem, assim como Abraão fez, eles decidem então que provavelmente a saída seria ele ter uma outra mulher, para que essa lhe desse filhos. E aí, querido, eles escolheram uma mulher que se chamava Penina, e ele se casou com ela, e a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas com Penina. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus, amém ou não? Então, querido, o que acontece? Ana estava lá. A Bíblia diz que Eucana, ele amava Ana sobremaneira. O amor dele, o coração dele estava todo comprometido com Ana. Com Penina talvez era apenas um relacionamento do tipo: você me fez aquilo que eu queria. Talvez um relacionamento de interesse: você me deu o que eu queria, eu te dou o que você quer. Estabilidade financeira na época, porque as mulheres dependiam dos homens, o dinheiro, aquela coisa toda, a sua manutenção. Eucana, ele não tinha por Penina o mesmo sentimento que ele tinha por Ana. Quantos estão aqui, digam amém. Então, querido, a Bíblia diz então que Eucana, ele era um homem temente a Deus, e todo ano ele subia até Siló para adorar ao Senhor, para prestar um culto a Deus. Irmão, ouve o que eu vou te falar. A Bíblia nos dá um detalhe, que no meio dessa caminhada, enquanto eles estavam indo, Penina ficava zombando de Ana, ficava humilhando Ana. Por quê? Porque Ana era estéril, ela não tinha filhos. E a Bíblia diz, querido, que então o ir adorar ao Senhor, o caminho da adoração se tornou um caminho triste, um caminho pesado.
Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Penina estava fazendo aquele dia que era para ser bom se tornar um dia ruim. Sabe, querido, eu não sei se você já teve experiências assim. Sabe, existem dias que talvez você planeje, existem dias que você faz planos, você sonha, você organiza, você idealiza esse dia como um dia bom, e quando chega na hora, quando chega o dia de acontecer, eventos acontecem que te tiram toda a alegria desse dia. Eu não sei se você já passou por isso. Sabe, talvez o seu primeiro dia na escola, talvez o seu primeiro dia de trabalho, você está muito empolgado para ir trabalhar com o seu novo emprego, e quando você chega lá, você começa a perceber que a equipe não é o que você imaginava, e aquele dia que você idealizou como um dia perfeito, se tornou um dia ruim, por causa dos outros. Então assim era o dia da adoração. Eles se organizavam para esse dia, eles se planejavam para esse dia, mas quando eles subiam, o que acontecia? A sua rival, ou seja, Penina, ela provocava Ana, ela irritava Ana, de modo, querido, que a alegria para subir e adorar ao Senhor começava a se comprometer. Agora, o que isso tem a ver com a introdução que eu fiz a respeito de inveja? Penina, querido, ela era casada com o mesmo marido de Ana. Penina tinha aquilo que Ana não tinha, ela tinha filhos. Ela conseguiu dar ao marido aquilo que Ana não dava. Então Penina tinha as riquezas do marido, ela tinha os filhos do marido, ela tinha também o marido. Mas Ana tinha algo que ela não tinha. E o que Ana tinha, que ela não tinha? Ana tinha o coração de Eucana. Ana tinha a sua devoção, Ana tinha o seu amor. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Amém ou não? Penina, querido, ao invés de ser uma pessoa de visão, uma pessoa de uma mentalidade diferente, ela poderia se alegrar com o que tinha, e entender que o fato de Eucana amar a Ana mais do que ela mesma, isso poderia ser revertido se ela se predispusesse a conquistar o coração de Eucana. Vocês estão me entendendo, irmão? Eu estou complicando aqui a história para vocês. Era simples para Penina: esquece Ana e vai conquistar Eucana. Mas para o invejoso isso não é suficiente eu conquistar, eu preciso destruir quem está do meu lado. Não é suficiente eu simplesmente lutar por aquilo que eu não tenho, eu quero que a pessoa que está do meu lado não tenha também. Você entende o que eu estou falando? Porque eu acredito, querido, que Penina, ela devia ser frustrada, porque ela tinha as riquezas, ela tinha os filhos, ela tinha o marido, ela tinha tudo, mas ela não tinha um coração. Talvez era isso que ela mais queria. E Ana tinha algo que ela não queria, e é aí que nasce a inveja. Ana tinha algo que Penina queria, então é aí que nasce a inveja. É quando você olha para a pessoa e ela tem a vida que você queria ter. É quando você olha para a pessoa e ela tem talvez o carro que você queria ter, ela tem o emprego que você queria ter, ela está estudando no lugar que você queria estudar, ela come no restaurante que você queria comer, ela tem a esposa que você idealizou como esposa ideal para você, ela tem um marido que você idealizou como ideal marido para você. É aí que nasce a inveja. Entendeu o que eu estou dizendo? Só que eu quero dizer para você, querido, que era muito mais fácil tentar conquistar o coração, tentar conquistar o seu espaço, ao invés de tentar destruir. Então eu digo para você, irmão, se você tem visto a pessoa do seu lado ter coisas que você não tem, ao invés de tentar denegrir a pessoa, ao invés de tentar destruir, procure saber como ela conseguiu, procure saber qual foi o caminho que ela trilhou, qual foi o preço que ela pagou, e decida trilhar caminhos semelhantes, pagar preços semelhantes, porque você vai ter resultados semelhantes. Mas às vezes a gente prefere, olha, é a história do brasileiro. O outro foi embora, é milionário em Londres, o outro foi embora, é milionário em Paris. Eu poderia ser um milionário do Brasil, mas eu prefiro, não,
eles terem me incomoda, então ninguém tem. E não tem gente que tem essa mentalidade, irmão? Sim ou não? Vocês identificam esse tipo de mentalidade, irmão? Cuidado também, porque às vezes pode ser essa também a tua mentalidade. O Senhor, Ele quer tratar isso em você. Sabe, irmão? Se alegrar com os que se alegram. Celebrar a vitória dos outros. Eu quero dizer para você, querido, o que eu falei. Você quer ganhar inimigos? Prospere. Quer ter inimigos? Dê certo na vida. Você vai ter inimigos. Se o Neymar fosse um pereba, vocês acham que eles estavam falando mal do Neymar? Estava nem falando de Neymar, irmão. Nem falando. Mas agora, não desista de prosperar e de dar certo na vida com medo dos invejosos. Amém, irmão? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: olha, não desista de prosperar, de dar certo na vida por causa dos invejosos. Porque invejoso vai ter em tudo quanto é lugar, irmão. Amém ou não? Amém mesmo? Agora, olhe para mim. Falei aqui da postura de Penina. E agora eu quero falar um pouco da postura de Ana, irmão. Imagina a cabeça de Ana. Imagina. Ela sendo afrontada por Penina todas as vezes que iria adorar. Agora, você acha que essa afronta era só no dia da adoração? Isso era uma afronta diária, irmão. Era todo dia, sabe? Era aquele tipo de criança: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Mas em momento nenhum você vê Ana, querido, retrucando. Em momento nenhum você vê Ana respondendo. Mas você sabe que deve ter sido muito dolorido para Ana, irmãos? Olhe para mim um instante, querido. Não desista da mensagem, irmão. Por mais que até agora talvez ela não tenha falado com você, pode ser a partir de agora que ela vai falar. Não desista. Amém? Ana, ela estava ali, ela tinha o amor do marido. E eu acredito, querido, que Ana, ela foi uma mulher incompreendida. Diga comigo assim: Ana foi uma mulher incompreendida. Ela não foi compreendida pela sua rival, tá certo? Ela não foi compreendida pela sua rival. Por quê? Porque aquela mulher poderia ser uma parceira dela. Dizer para ela, Penina poderia dizer: Ana, olha, o Senhor até hoje não te deu filhos, mas olha, cuide dos meus filhos como se fossem seus. Tenha o prazer de segurá-los no colo. Ela não teve essa compreensão. Ela não teve esse nível de amizade, Penina, amém ou não? Mas ela também não era compreendida pelo marido, por Elcana. Amém, irmão? Por quê? Porque quando eles subiam para adorar e Elcana via a tristeza de Ana, o que ele falou? Ana, ei, por que você está triste? Porque nós não temos filhos. Será que eu não valho para você mais do que 10 filhos? Irmão, isso é uma frase de incompreensão. Por quê? Porque um não substitui o outro, irmão. Você pode ter a melhor esposa do mundo, você pode ter o melhor marido do mundo, que não substitui filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você pode ter os melhores filhos do mundo, eles não vão substituir o teu marido, não vão substituir a tua esposa. Cada um tem o seu lugar. Sabe, amado, esse discurso de Elcana, por mais bem intencionado que fosse, é um discurso de assassino de sonhos. Por quê? Porque ele fala: Ana, para de querer filhos, você tem a mim. Eu sou um ótimo marido para você. Esse é um tipo de discurso do tipo: conforme-se. Sabe, querido, talvez você está passando por um problema no teu casamento, você vai se abrir com alguém, e essa pessoa tem um discurso parecido com o de Elcana. Ele vai dizer: poxa, mas pelo menos você tem casamento. Que isso, irmão? Isso não é discurso que se dê, não é conselho que se dê. Pelo menos você tem um casamento. Ah, eu estou triste, por quê? Porque eu não consegui passar no concurso que eu fiz. Ah, mas pelo menos você tem um emprego que você está ganhando um salário mínimo. Enquanto existirem conselhos desse tipo de Elcana, do tipo que Elcana deu, querido, não haverão pessoas que irão romper na vida. Porque esse é o tipo de conselho do tipo: tá bom do jeito que tá,
fica do jeito que você está. Poxa, você já tem tudo. Então Ana não era compreendida pela sua rival. O seu marido, ele achava que ele podia suprir a falta de um filho. Não vai suprir nunca. E quando ela chega diante do templo para orar, ela foi compreendida pelo sacerdote, que olhou para ela e falou: essa mulher deve estar embriagada. Porque a Bíblia diz que ela orava e não saía a voz, querido, é só os lábios que se mexiam. Então ele olha e fala: deve estar bêbada. E ele fala: essa hora do dia você está bebendo? E ela fala: não, Senhor. Não, Senhor, eu estou apenas aqui derramando diante do Senhor as minhas tristezas. Então você imagina a Ana, querido, uma pessoa que era incompreendida pela sua rival, era incompreendida pelo seu marido, incompreendido pelo seu pastor, incompreendido por todo mundo. Estão me acompanhando, amém ou não? Só os crentes de verdade digam aleluia, glória a Deus. Só quem está se enchendo com essa palavra, faz alguma manifestação de glória aí, amém ou não? Incompreendida, sabe? O pastor achava que ela era bêbada. O marido achava que talvez, poxa, você tem a mim, por que você ainda está triste? E a rival falando: ah lá, você não tem, você não consegue, você não consegue, você não consegue. E no meio disso tudo, desse furacão, estava lá uma mulher chamada Ana, que significa cheia de graça. Aleluia. Estou acabando, tá, irmãos? Acabando de começar. Estou brincando. Estava lá Ana, incompreendida. Ana, ela poderia pegar e assumir a mesma postura de Penina, não podia, sim ou não? Ela chegar e começar a zombar Penina: ah, você tem filho, beleza, até uma vaca tem filho, eu tenho o coração do homem. Ela não podia falar isso, sim ou não? Você tem filho, grandes coisas. Qualquer coisa tem filho. Eu tenho o coração dele, isso você não tem. E mudar o jogo. E começar: eu tenho o coração dele, eu tenho um amor, olha lá, eu recebi porção dobrada, e você nada. Uau! Baranga! Poderia fazer isso, não poderia? Sim ou não? Na minha época era baranga, hoje é o que fala? Não pergunta? Ah, irmão, então deixa, tá? Fica com baranga mesmo. Hein? Hã? Ficou mais bonito? Gente, hoje é pior. Eu já estou me sentindo pecador de falar baranga aqui. Ela podia dizer, não podia? Você é uma baranga lá, uma acabada, toda caída. Você dá filho, uma jumenta tem filho. Eu tenho o amor dele, tenho o coração, ele me ama. Entendeu? No dia 12 de junho, Ana poderia colocar corações no Facebook e dizer: ele é meu, né? Ela poderia mudar o jogo, sim ou não? E fazer Penina se sentir mal, é verdade ou não? Ó, irmão, tem crente que faz isso, tá? Tem crente que faz isso, né? Ó o veneno, ó. Paga o mal com o mal. Não é verdade? Pra que eu saí de casa para vir nesse culto hoje, né? Aleluia! Isso! Papai lindão. Então, Ana podia virar o jogo. Entendeu? Tirar altas selfies com Eucana grudada no pescoço, mozão. Podia. Não fez nada disso, né? Podia fazer isso, mas não fez. Ela poderia, irmãos, preste bem atenção. Sabe o que ela poderia fazer? Ela poderia aceitar o conselho de Eucana, né? É mesmo, né? Para que sonhar com filhos se eu tenho você? Né? Para que eu vou querer ter filhos se eu já tenho você?
realmente você vale mais do que 10 filhos, você me trata bem, você me cobre de joias, você me dá carinho, você me dá amor, você me leva para fazer lanche no DM, tá entendendo? Sim. E seguir a sua vida de estéril para sempre. Amém, irmão? Amém mesmo? Irmão, eu estou tão feliz com essa mensagem, vocês não estão entendendo. Eu acho que Deus vai fazer algo grandioso aqui hoje, amém? E ela poderia, irmão, ter desviado. Porque quando ela chega no templo, que é o lugar da compreensão, do acolhimento, do abraço caloroso, o pastor dela fala: você está bêbada? Você bebeu? Deixa eu ver se tem cheiro de álcool na tua boca. Você está bêbada, mulher? Essa hora do dia. Aí ela poderia dizer: tá vendo, já não se fazem mais pastores como antigamente. Sair da igreja, desviar, postar no Face, se sentindo decepcionada. Então, ela poderia fazer isso, desviar. Mas Ana, irmãos, ela decidiu se prostrar diante daquele que poderia resolver o problema dela. E ela se prostrou e ela começa a orar. A voz não sai, mas a oração está chegando diante daquele que pode. Não tem forças nem para falar, as lágrimas estão escorrendo, as lágrimas estão descendo, mas a oração está subindo, a oração está subindo, a oração está chegando, a oração está chegando diante do trono, até que chega um dia, o Deus dos céus e da terra diz: chega de humilhação, basta, esse é o tempo de Ana agora. Até hoje ela foi humilhada, até hoje ela foi esculhambada, fizeram ela tentaram fazer ela desistir do sonho, mas basta, chegou a hora de Ana. Chegou a hora de Ana. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: chegou a hora de Ana, irmão. Olha para ele e diga agora como profeta: chegou a tua hora também, meu irmão. Não, querido, diga com mais força, diga com fé, diga: chegou a tua hora também, meu querido. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Deus olha as atitudes daquela mulher. Deus olha que ela não pagou o mal com o mal. Deus olha que ela não responde às provocações de Penina no nível da carne. Porque vou te falar uma coisa: você não vai ganhar as guerras respondendo com armas semelhantes aos carnais. As nossas armas, elas são espirituais, poderosas em Deus, para desfazer sofismas, enganos e todo tipo de afronta do maligno. Temos armas espirituais. Então Ana, ela não responde na carne, ela não desce o nível dela. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: toda vez que você for afrontado por um carnal, não desça no nível dele para lutar contra ele, porque lá naquele nível você vai perder, porque ele tem experiência. Você não tem. Essa não é a tua área, não é o teu nível. Não é. Então o que acontece? Deus olha e diz: ela não respondeu no mesmo nível. Ela não desistiu do sonho de ser mãe, de gerar, de ter um filho. Aí ela chega, irmão, ela fala diretamente com o Pai dos céus, com o Senhor dos Senhores, fala: Deus, me dá apenas um filho. Se o Senhor me der esse um filho, Senhor, ele nem vai ser meu, ele vai ser seu, meu Pai. Olha, eu vou te entregar, ele não vai passar navalha no cabelo dele, eu vou consagrar ele ao Senhor. O Senhor faz da vida dele o que o Senhor quiser. É teu. Eu só quero ter o prazer de gerar. Eu só quero ter o prazer de segurar no colo. Eu só quero ter o prazer de sentir o cheiro. Eu só quero ter o prazer de dar um beijo naquela bochecha. Mas depois eu te entrego, Senhor. Eu te entrego. Ele é seu. Faz o que o Senhor quiser. Eu quero dizer algo para você, irmão. Veja bem. Nesse contexto cultural,
Israel espiritualmente estava falido, estava quebrado. O sacerdócio de Eli era um sacerdócio decadente, espiritualmente quebrado, espiritualmente ruim. Esse era o sacerdócio de Eli. Posso ouvir um amém? Eu acredito, querido, que Deus, Ele já estava querendo levantar um outro sacerdote. Já havia um profeta, para um projeto, para algo novo acontecer em Israel. Talvez Deus estava procurando tal de Ana, alguém como Ana, alguém que tivesse o coração de Ana. Eu falei assim, eu preciso mandar um novo profeta, eu preciso levantar um novo sacerdote, eu preciso mudar a história da minha nação. Mas para quem que eu vou mandar? Para quem que eu vou mandar? Tem uma tal de Penina, não, ela é carnal, ela afronta o marido afronta a mulher, ela afronta o outro. Tem tal de fulana, tem Beltrana, não, mas espera aí, tem uma tal de Ana. Começa que ela é estéril, então a minha glória vai ser maior sobre a vida dela, porque os homens dizem que ela não pode ter, as circunstâncias falam que ela não pode ter filho, mas a minha glória diz que sim, ela vai ter filho sim. Então é Ana. Mas vamos pegar lá, de repente ele chama um anjo e fala, vamos ver o currículo dessa mulher, vamos ver como essa mulher se comporta. Deus talvez pergunta para o anjo e diz assim, mas ela não desistiu de orar? Com tanta humilhação, até o marido falou para ela que ele era melhor do que filhos, e ela não desistiu. O anjo respondeu, não, Senhor. Acredito, tá, irmão? Conjecturando aqui. O anjo deve ter falado, ela pegou toda essa inveja que ela sofria da mulher, ela pegou todas as palavras contrárias, todas as desmotivações que vieram na vida dela, e ela transformou como um trampolim para ela dar saltos mais altos. Quero dizer para você, irmão, talvez você está aqui hoje e tem uma Penina na tua vida te afrontando todos os dias. Não responde na carne, mas faz da Penina fonte de inspiração e motivação para você orar mais, para você buscar mais ao Senhor. Olha, eu quero dizer algo para você, faça dessa Penina uma fonte para te tirar da acomodação, uma fonte, querido, para te fazer crescer, para te fazer avançar, para te fazer fluir, para te fazer ir mais além, querido, para ir mais além, mais além, mais além. Sabe, Samuel precisava nascer Samuel. Tinha um projeto para acontecer, e Deus olhou Ana e falou, essa é a mulher que vai acontecer, é através dela. Sabe por que às vezes nós somos tão afrontados, irmãos? É porque existem projetos grandiosos para acontecer na nossa vida. E se você está sendo muito afrontado, irmão, quero dizer algo para você. Comece a glorificar o nome do Senhor. Se você está sendo vítima de inveja, de perseguição, de calúnia, todas essas coisas, comece a glorificar o nome do Senhor, porque Deus, Ele tem um projeto para realizar na tua vida. Mantenha-se firme, mantenha a sua postura, não esmoreça, não esmoreça. Não esmoreça. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo como alguns homens da Bíblia fizeram. Sabe, nós estamos incomodados, sabe, irmãos, com a prosperidade daqueles que nos cercam. Eu quero dizer algo para você, irmão. No fundo do meu coração eu aprendi algo essa semana que eu quero compartilhar com você. Se a prosperidade está chegando na casa do teu vizinho, se a prosperidade está chegando ao lado de você, da pessoa que te cerca, comece a glorificar, porque já está no teu bairro, já está chegando perto de você, já já ela vai bater na tua porta, já já ela vai chegar na tua casa. É igual o correio, se a carta chegou para a casa do vizinho, pode glorificar, porque o correio já está no bairro, já está na tua rua, daqui a pouco a carta vai chegar na tua casa. Olha que forte isso. Mas muitas vezes nós estamos, querido, preocupados com o do lado. Esquece do lado. Esquece do lado. Deixa Deus agir na tua vida. Porque se você olhar para o lado, irmão, vai acontecer com você o que aconteceu aqui no Salmo de número 73. Quando um homem de Deus, ele começa a olhar para o lado, e ele começa a ficar desanimado de ver a prosperidade daqueles que não glorificavam a Deus. Se Ana começasse a olhar para Penina e dizer, poxa, ela tem filho, ela é tão terrível, eu não tenho, ela parava. Então esquece quem está do teu lado, esquece se do teu lado está prosperando, esquece se aquela pessoa que faz tudo errado está prosperando. Irmão, você não tem nada a ver com isso, você não é o justiceiro de Deus, nem foi chamado para isso. Esquece.
Tenha o seu particular com Deus, porque é isso que interessa.